Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 11ª aula de Fundamentos de Redes de Computadores. O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos protocolos da camada de internet. No caso, nós vimos o IP, que é o protocolo de internet, e os campos do datagrama IP. Nós vimos as versões, que podem ser IPv4 e IPv6. IPv4 é a versão mais utilizada atualmente, mas o IPv6 já vem crescendo bastante. O IPv6 possui um sistema hexadecimal. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através do endereçamento IP. Então, os usuários enxergam a internet como uma rede virtual única, na qual todos os dispositivos estão conectados. Então, para que haja essa conexão, é preciso ter em redes TCP/IP uma identificação que é realizada através do endereço IP. Então, qual é o objetivo do endereçamento IP? É permitir identificar um dispositivo pertencente a uma rede de computadores. As suas versões são IPv4 e IPv6. Nós vimos um pouquinho disto na aula passada, mas hoje vamos aprofundar mais, certo? Endereço IPv4. Como eu falei, ainda é bastante utilizado, mas gradualmente vem sendo substituído pelo endereço IPv6. Ele é constituído de 32 bits e existe um total de 2 elevado a 32 endereços possíveis, certo? Então, aqui, são 32 bits, então vai de 0 a 31, certo? Nesta representação. Então, o IPv4, ele possui uma notação que é decimal. É uma representação por 4 números decimais que são separados por pontos, certo? Então, para facilitar a manipulação dos endereços IPv4, são normalmente escritos em notação decimal pontuada, que é desta forma aqui, certo? Então, esse IP vai variar entre 0.0.00 e 255.255.255.255, ou seja, vai variar entre 0 e 255. Aqui, na figura, representa as notações binárias e decimais do endereço IPv4, certo? Aqui seria binária e aqui seria a representação em decimal. Então, os endereços IPv4 não são atribuídos diretamente às estações e roteadores, mas às interfaces de rede destes dispositivos. As estações são os computadores, certo? Que nós possuímos na nossa casa ou na nossa empresa. Então, desta forma, cada interface da estação e roteador possui um endereço único chamado de endereço IPv4. Como forma de organização e funcionamento inicial das redes de computadores, os endereços IPs foram divididos em classes, que vão desde a classe A até a classe E. Certo? Então, em relação à capacidade, permitem a configuração de um variado número de redes com diferentes tamanhos. E esses tamanhos são denominados dessas classes, certo? Que, como eu falei anteriormente, variam desde a classe A até a classe E. Então, aqui nós temos uma representação, certo? Uma tabela representando esta classe. Aqui vai desde a A até a E. As classes A, B e C foram distribuídas e são utilizadas por redes de computadores de tamanhos diferentes. As faixas da classe A possuem a maior quantidade de IP disponíveis que podem ser utilizadas por computadores em uma rede, certo? Aqui seria essa faixa aqui. Esse aqui é a quantidade de endereços possíveis. E nas classes B e C, estes valores decrescem gradativamente. Percebam que são bem menores do que a classe A.
Então, os endereços da classe D são utilizados para multicast em redes de computadores. E o que seria multicast? É a transmissão da informação para múltiplos destinatários simultaneamente. Já a classe de endereços Z são utilizados para testes e como reserva futura quando da escassez dos endereços das classes anteriores. Certo? Então, na tabela, temos alguns endereços que são reservados para redes privadas, certo? No caso, seriam esses endereços aqui. Então, além dos endereços válidos, existem os endereços IPs chamados de não roteáveis, que são reservados para redes privadas, que seriam as LANs, né? LAN seria uma rede local, que foi algo que nós estudamos em aulas passadas. Então, é possível montar redes de computadores que funcionam entre si com a utilização de endereços não roteáveis. Endereço IPv6 é conhecido como IP versão 6, certo? E é uma espécie de atualização do IPv4, porque ele surgiu devido à escassez do endereço IPv4. Com o aumento da quantidade de computadores que necessitavam do IPv4, começou a haver uma escassez e foi aí que surgiu o IPv6. E também porque empresas deterem faixas de endereço IPv4 classe A inteiras, certo? Então, nesse endereço IPv6 são utilizados 128 bits, o que permite um total de 340 bilhões 282 milhões 364.920 endereços IP disponíveis, certo? Esses endereços são formados por 8 octetos de caracteres hexadecimais que são separados por 2 pontos, como podemos perceber aqui neste exemplo, certo? No caso, o exemplo aqui é do IPv6, esta representação é num sistema hexadecimal separado por 2 pontos. Então, cada caractere representa 4 bits ou 16 combinações. Na base hexadecimal, temos a representação, que vai de 0 a 9, e a utilização de letras como A, B, C, D, E e F, que são as representações das 16 combinações possíveis. Então, como vocês perceberam, pode ser um pouco complicado armazenar na memória o endereço IPv6, não é mesmo? Porque devido à quantidade de caracteres existentes em cada endereço que tem ali. Então, para ajudar nessas situações, foram criadas algumas técnicas para abreviar esses endereços. E que técnicas foram essas? Todos os zeros à esquerda podem ser omitidos, como no exemplo de 0262. É possível escrever somente como 262. E o outro exemplo também como 0004, que pode ser escrito como 4. E endereços do tipo 0, 2.0, 2.0 até o 2.1 aqui podem ser reduzidos para somente 2.2.1. Então, semelhante ao que ocorre no IPv4, no IPv6 tem faixas que são reservadas também, certo? Que podem ser utilizadas para redes locais e testes. No caso aqui, os endereços IP que iniciam por 2001 são reservados para provedores de acesso. E os que são iniciados por 3FFF, 2.FFF e os endereços 2001, 2.ODB8 são reservados para uso de documentação, exemplos e testes. Então, aqui nós podemos observar bem a diferença entre o endereço IPv4 e o endereço IPv6, certo? O endereço IPv4, como a gente viu, é uma notação decimal, né? É bem mais fácil de memorizar o endereço desse. E
O IPv6 é um sistema em hexadecimal, certo? Por isto que é representado desta forma. É separado por 2 pontos e a sequência de zeros pode ser substituída por 2 pontos seguidos. O IPv4 ainda é bastante utilizado, mas vem sendo gradualmente substituído pelo IPv6. Então aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam qual o objetivo do endereçamento IP, quais versões IP nós temos, fale sobre o endereço IPv4 e fale sobre o endereço IPv6. Certo? Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprofundamos os nossos conhecimentos do endereço IP versão 4 e versão 6, certo? O endereço IPv4 é constituído por 32 bits, que dá um total de 2 elevado a 32 endereços que são possíveis. É uma notação decimal que ainda é bastante utilizada, mas que está sendo gradualmente substituída pelo IPv6. Já o IPv6 é formado por um sistema hexadecimal, que tem como vantagem o maior número de endereços IP possíveis que estão disponíveis, certo? Ele surgiu devido à escassez do endereço IPv4. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.